Olá, com essa voz de narradora. Bom, eu sempre esqueço que eu tenho esse microfone agora e, sinceramente, eu deveria usar ele com mais frequência, né? Já que eu comprei ele. No vídeo de hoje, como vocês já viram o título, eu vou falar sobre as minhas experiências de trabalho aqui em Portugal. Eu já moro aqui há 3 anos, eu estou no meu 4º emprego e não vou citar nomes das empresas, obviamente, vou só dizer o ramo e o que eu fazia. Daí, se vocês tentarem descobrir, é por conta de vocês. Eu não quero levar processinho, eu só vou contar como foi conseguir o emprego, né? Porque pra quem tá vindo pra Portugal, eu sei que às vezes é complicado e eu não vou mentir, é complicado. Eu demorei 2 meses indo em quase todos os dias em entrevista. Eu marcava, de tudo, assim. Eu tava totalmente desapegada. Administração, isso que era o que eu tinha experiência, eu ia estar muito mais confortável. Mas, sinceramente, eu acho que foi de extrema importância eu ter conseguido os empregos que eu consegui, porque a minha visão mudou muito. Bom, eu vou começar do começo. Eu vim pra cá com 20 anos de idade. Quando eu tava no Brasil, eu morava em São Paulo, eu trabalhei como jovem aprendiz numa empresa, era de call center, mas eu trabalhava na parte da administração, mais precisamente na parte de Empower. E o que eu fazia era basicamente, eu meio que cobrava os supervisores das pessoas ali em geral para que eles estivessem na meta dos resultados, né? Cada um tinha lá um número que deveria estar e eu tinha meio que pedir para esse pessoal se manter nessa meta e tal. E era o que eu fazia. Eu trabalhava 3 dias na semana, das 8 da manhã às 3 da tarde. E depois, nos outros 2 dias, eu fazia um curso que era pelo Senac, que era de administração de empresas, alguma coisa assim. E à noite eu fazia a minha faculdade, que era de design de animação. Vocês já sabem, provavelmente todo mundo que tá nesse canal só veio por causa disso. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu tinha acabado de me formar, fazia 2 ou 3 meses, então eu tava enviando currículo para essa área, porque eu ainda lembrava como fazer as coisas da faculdade, embora no meu computador, na época, não aguentava nem o Premiere, porque já era um computador mais velhinho, eu já tinha ele há 7 anos, e eu não tinha todos os programas, então toda a parte que eu tinha mais dificuldade, por exemplo, no 3D, na animação 3D, eu sempre tive muita dificuldade na faculdade e hoje em dia eu não sei mais fazer nada, sinceramente, porque eu não exercitei. A única coisa que eu sei fazer é edição de vídeo no Premiere, que eu aprendi com a faculdade, então sim, foram 2 anos e pelo menos alguma coisa ficou comigo e que foi melhor, porque antes eu editava tudo no Movie Maker, né? Ridículo. Principalmente hoje em dia. Então, quando cheguei aqui, depois de 1 ano, mais ou menos, meu computador pifou e eu tive que comprar outro, e eu comprei um usado. Então, meu computador até hoje foi um computador que eu paguei 300 euros, mas que ele é muito bom, ele é muito potente, porque ele era daqueles computadores profissionais, sabe? E o melhor de tudo é que já veio com o Premiere instalado, parecia que esse computador estava destinado para mim, então eu uso ele agora. E, bom, voltando então à parte, se vocês ouvirem barulho de construção é porque sabe como é, morar em prédio, tem sempre alguém reformando alguma coisa. Voltando à parte dos trabalhos, então, fechando o ciclo em São Paulo, Brasil, cheguei aqui em Portugal, não entendia quase nada que as pessoas falavam. Eu sei, mas eles falam português, como é que você não entende? Gente, quando você chega aqui, o sotaque é muito carregado, sabe? Demora um tempo.
as expressões mudam, sabe? Então, eu, tipo, não entendia, tinha que ficar pedindo para as pessoas repetirem e tal. Agora já super me habituei, né? Eu acho estranho chamar o Marcos de marido, mas então, o meu marido, ele é português, então assim, agora eu entendo totalmente o sotaque. E, bom, foco, né? Então, o primeiro emprego que eu consegui foi na área da restauração, que não é restaurar quadros ou prédios, como vocês devem estar pensando. A restauração aqui é os restaurantes. Então, eu trabalhei num restaurante, era um fast food, não é o que vocês estão pensando. Acho que não tem no Brasil esse fast food. Se tiver, deve ser novidade. Mas basicamente eu fazia tudo. Eu atendia na caixa, eu preparava o saladete, e eu cozinhava, e eu fazia abertura de loja. Fiz fecho também, mas foi por pouco tempo. E eu já vou explicar o porquê. E fazia também copa. Copa, pra quem não sabe, é ficar lá atrás na cozinha limpando as coisas. Os utensílios, né? Os copos, os pratos, tudo. Eu fazia tudo. A gente fazia preparação. Preparação é quando você deixa os alimentos todos cortadinhos. É quando você, por exemplo, deixa as massas pré-cozidas. Então, isso é tudo preparação. Eu nunca tinha trabalhado nessa área. E em 4 meses trabalhando lá, eu fui convidada a subir a chefe de turno, que é quando você vira supervisora. Então, eu tinha um pouco mais de responsabilidades. Antes, quando eu entrei como part-time, que era só meio horário. Só que eu entrei em dezembro, que era bem a época de Natal. Então, logo o meu part-time acabou virando horário repartido. Então, eu trabalhava de manhã, aí depois à tarde, eu já não lembro os horários direito, mas eu ficava tipo 2 horas sem fazer nada lá, descansando. E depois à noite eu fazia o fecho. Então eu trabalhava mais à noite. Então não valia a pena eu voltar pra casa nessas 2 horas, porque eu ia voltar pra casa, beber um copo d'água e voltar pro trabalho, basicamente. Então eu acabava ficando no trabalho, às vezes eu ia na livraria e ficava lá lendo os livros. Eu inventava coisa pra fazer, basicamente. E então eu trabalhei muito assim. Aí eu fiquei full time primeiro. E eu fazia só manhãs, eu parei de fazer noites. E depois, com 4 meses, fui convidada a ser chefe de turno. E eu fiquei como chefe de turno. Só que depois, assim, gente, a restauração aqui é uma coisa que você trabalha muito, é muito desgastante. E depois você não recebe muito bem. E só tem uma folga na semana. E várias coisas, entendeu? Você entra sempre mais cedo, sai sempre mais tarde, não recebe hora extra. Não vale a pena. Basicamente é isso. Eu vi que eu tava ficando muito desgastada e eu comecei a mandar currículos. E comecei a mandar currículos e currículos até que um me chamou. Eu tava no meu dia de folga, fui pra entrevista. Na entrevista, depois, no fim da tarde, me ligaram falando que eu tinha passado. Aí eu, ok, então vamos. E era para vendas, telemarketing. Eu sou uma pessoa que detesta falar no telefone, odeio. Não me liguem, mandem mensagem. Então, imagina como é que foi. E era vendas ainda, que você tem que insistir. E eu sou uma pessoa muito tímida. Eu não consigo insistir em ninguém de nada, sabe? Se a pessoa fala que não quer, eu falo, então tá bom, tchau. Então, eu fiquei 3 meses lá.
pronto, era vendas por telefone, não consegui. Eu vi que não me despediram, tá? Fui eu que saí. Mas porque eu vi que aquilo não era pra mim, assim. E eu sentia tanto que eu tava desapontando os supervisores como a mim mesma, sabe? O que eu tava fazendo ali, sabe? Então, eu, de novo, comecei a mandar currículos, até que alguém me chamou pra uma entrevista. Aí eu fui e eu passei. Era também para atendimento ao cliente, só que dessa vez era apoio ao cliente. Então, era mais tranquilo, porque eu não tinha que ficar vendendo nada para as pessoas. Eu só tinha que ajudar as pessoas que ligavam e precisavam de resolver um problema. Só que era para um dos hipermercados que tem aqui, que fazia entregas, vendas online, entendeu? Fazia entregas. E dava muito problema, assim, ou a pessoa não atendia o telefone e depois ligava, ai, por que ninguém me ligou? Ou você ligava pro motorista que era suposto levar as compras e o motorista não atendia, e depois o motorista só sumia pelo resto do dia, sabe? Então, era um pouco complicado, eram muitas reclamações. Eu fiquei 6 meses em linha. E depois eu pedi pra passar pros e-mails, porque eu tava tendo muitas crises de ansiedade. Eu não tinha vontade de sair da cama pra ir trabalhar, mas eu sabia que eu tinha que ir porque eu tinha que pagar contas. E era assim, eu ia sem vontade, voltava pra casa cansada, chorando. E olha que estranho, eu me sentia mais cansada nesse trabalho do que quando eu trabalhava no restaurante, que era totalmente físico. O meu cansaço no restaurante era físico, só que nesse trabalho era psicológico, entendeu? Então, eu, assim, não dava pra ficar nesse lugar, porque eu sabia que tava me fazendo mal. Nesse ponto, minha família já tava tipo, ai, mas você não fica quieta em nenhum lado. Gente, é porque se eu não tô bem num lugar, eu não vou ficar nesse lugar, sabe? Se eu não tô confortável, por que eu vou ficar nesse lugar? Então, que eu consegui entrar nessa empresa que eu tô hoje, que é a melhor empresa, assim, que eu já trabalhei. Acho que desde quando eu comecei a trabalhar aqui em Portugal. Eu não vou falar o nome, obviamente, né? Mas essa empresa que eu tô hoje, você sente que eles se preocupam com os funcionários, sabe? Eles oferecem seguro de saúde, que até hoje eu nunca vi em nenhuma outra empresa de Portugal. Assim, eu tô trabalhando de casa, mas eu sempre tive suporte, tanto TI como RH, qualquer coisa que eu precisasse. Eu mando e-mail, eles respondem. Todo mundo que trabalha nessa empresa parece, assim, tem um ar jovem, sabe? Mesmo que a pessoa não seja tão jovem, tem uma... Como é que eu digo? Não sei. Um espírito jovem, não sei. Eu gosto muito das pessoas que eu trabalho, então eu me sinto muito bem nesse trabalho. E eu trabalho como moderadora de conteúdos. Não posso falar pra que plataforma, eu tenho contrato, não posso falar mesmo. Obviamente, como eu disse, não vou dizer também o nome da empresa, não posso, né, gente? Tipo assim, eu trabalho lá. Mas assim, eu gosto de moderar conteúdo e eu nunca tinha ouvido falar nessa profissão. Às vezes aparecem coisas que não são tão fáceis de digerir, mas é por isso que a gente faz esse trabalho. A gente limpa esse conteúdo para que você que usa a plataforma não tenha que receber esse conteúdo, entendeu? Mas eu tenho... lá eu posso ter o apoio de uma psicóloga, se eu precisar. E eu faço. Não por causa do trabalho, sinceramente, eu adoro o meu trabalho.
Então, eu não tô falando isso só porque eu tenho um contrato, não, eu realmente adoro meu trabalho. E agora eu tô tentando, né, subir de carreira nesse trabalho e daqui a alguns meses eu já vou fazer 2 anos que eu tô na empresa. E aí eu viro efetiva na empresa, que é uma coisa assim que é muito importante pra mim, sabe? Porque eu tenho 23 anos, vou fazer 24 ano que vem. Eu sinto que eu tenho uma estabilidade, sabe? Porque é uma coisa que eu não sinto muito nas empresas aqui em Portugal, é a estabilidade. E nessa que eu tô hoje, é um lugar em que eu me sinto que não vou me despedir do nada sem motivo, sabe? Como eu já vi acontecer numa das empresas que eu trabalhei, não vou falar qual das 3, mas aí vocês podem tentar descobrir. E então, assim, o que eu digo de conclusão para esse vídeo, que já tá muito longo. Se vocês não estão confortáveis num lugar, mudem. Se vocês estão vindo para Portugal e estão tentando, dê oportunidade, desapega. Que nem eu disse, eu nunca tinha trabalhado nenhuma dessas áreas que eu trabalhei. E em quase todas, em pouco tempo, assim, se você se esforça e a empresa vê que você se esforça, eles te dão uma oportunidade de crescer. Então, é isso que eu tenho a dizer. E eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero que... acho que eu vou falar alguns fatos lá. O salário mínimo aqui em Portugal, atualmente, em 2021, é 665, mas pro ano que vem eu acho que vai subir para 705, o que já é melhor. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tirando, óbvio, as óbvias que eu não vou responder, que vocês já sabem o que é. Então, um beijo e tchau pra vocês.